Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Quantas vezes você já pensou em desistir quando o mercado cai? Quando o preço afunda, o gráfico sangra e aquela voz na cabeça diz: eu devia ter vendido antes. Esse é o ponto onde a maioria perde, não por falta de oportunidade, mas por falta de controle emocional, porque é aqui que o varejo entra em pânico e é aqui que o dinheiro inteligente entra em cena. Enquanto uns fogem, os grandes estão acumulando XRP em silêncio. E não é teoria, é fato. De um lado, nós temos a Reliance Group, gigante indiano de centenas de bilhões, acabou de comprar 17 milhões de dólares em XRP para o seu tesouro. Do outro, Wall Street faz o mesmo movimento, se posicionando enquanto a SEC se prepara para decidir sobre o ETF de XRP. Dois mundos diferentes, uma única mensagem. Enquanto o mercado duvida, os poderosos estão se preparando. E antes da gente continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque o que você vai ouvir agora não é opinião, é leitura de cenário real e pode te ajudar a entender o que quase ninguém está vendo. Recentemente, o Reliance Group, um dos maiores conglomerados empresariais da Índia, avaliado em centenas de bilhões de dólares, comprou 17 milhões de dólares em XRP para o seu tesouro corporativo. E segundo analistas, esse movimento vai muito além de um simples investimento, isso é, posicionamento estratégico. É uma declaração silenciosa de que o futuro das finanças globais não será decidido em dólares, mas sim na infraestrutura blockchain. Nós vemos aqui na matéria que Reliance Group compra 17 milhões em XRP para o tesouro. Diz especialista que a iniciativa pode ir além do investimento. Nós vemos aqui abaixo que a empresa Insurtech de capital aberto Reliance Group anunciou a aquisição da XRP, marcando um movimento estratégico para expandir o seu tesouro de ativos digitais. De acordo com um comunicado recente, a aquisição de XRP pela Reliance fez parte de seus esforços para construir um portfólio diversificado de criptomoedas, após sua acumulação anterior de Bitcoin, Ethereum e Cardano. Notavelmente, a Reliance sugeriu que seus ativos em criptomoedas estão alinhados com sua estratégia de longo prazo para encontrar um equilíbrio entre inovação, estabilidade e valor. Abaixo aqui nós vemos que por que o XRP. Explicando a lógica por trás da decisão de adicionar o XRP, a Reliance destacou o papel do token como um ativo ponte para pagamentos internacionais. Também destacou os pontos fortes técnicos do XRP, incluindo baixos custos de transação, tempo de liquidações rápidas e alta escalabilidade como fator-chave que movimentam a aquisição. Nós vemos aqui que essa proeza está alinhada ao compromisso da empresa de investir em criptomoedas com fundamentos sólidos e utilidade no mundo real. Um pouco mais abaixo nós vemos que, embora o anúncio tenha sido feito em 30 de setembro, ele ganhou ampla atenção da comunidade XRP hoje, depois que o advogado Bill Morgan o tornou público. Segundo Morgan, o investimento da Reliance em XRP valia aproximadamente 17 milhões. No entanto, o comunicado oficial não mencionou o valor específico. Aqui nós vemos, o anúncio oficial da Reliance, que é uma empresa de capital aberto listado na Nasdaq, onde eles estão aqui anunciando que estão expandindo ali o seu tesouro com a criptomoeda XRP. Essa compra, olha só, ela não é isolada, ela vem no momento em que governos, bancos e corporações estão buscando formas alternativas de liquidez. E o XRP, com seu histórico de integração em sistemas bancários, surge como a escolha natural. Agora, conecta os pontos. Enquanto a Reliance Group se move na Ásia, do outro lado do mundo, Wall Street está acumulando XRP em silêncio, justamente quando a SEC se aproxima da decisão final sobre o ETF do XRP.
os grandes fundos estão se posicionando sabendo que quando a aprovação chegar, o fluxo institucional vai mudar de escala. Nós vemos aqui na matéria notícias do ETF XRP. Wall Street acumula silenciosamente enquanto a data de aprovação do ETF XRP pela SEC se aproxima. Nós vemos mais aqui abaixo que o XRP se mantém estável perto de 2,86, enquanto as esperanças de aprovação do ETF e a revisão do estatuto bancário da Ripple preparam o cenário para uma potencial recuperação histórica em setembro. A demanda institucional por XRP aumenta com 928 milhões em ativos, enquanto os investidores aguardam decisões da SEC sobre vários registros de ETFs de XRP em outubro. Mas aqui ao final da matéria nós vemos o seguinte, que todos os olhos em outubro, aprovação de ETF XRP e aprovação do estatuto da Ripple Bank, tá? Entre 18 e 25 de outubro, a SEC deve anunciar suas decisões sobre 6 importantes pedidos de ETF de XRP. Ao mesmo tempo, o pedido da Ripple para obter a autorização de um banco nacional dos Estados Unidos está sob análise ativa. Se aprovado, esses dois desenvolvimentos podem redefinir o papel do XRP, transformando-o de um ativo digital em uma infraestrutura financeira regulamentada e de nível institucional. Nós vemos aqui que mesmo que apenas uma dessas aprovações seja aprovada, isso provavelmente aumentará a confiança do mercado e atrairá novos investidores que buscam exposição regulamentada ao XRP. Aqui nós vemos que XRP, o azarão da corrida criptográfica de Wall Street. Muitos analistas agora veem o XRP como o azarão de Wall Street, um ativo frequentemente subestimado, mas cada vez mais reconhecido pelos seus fundamentos sólidos e casos de uso no mundo real. Estimativas sugerem que os ingressos do ETF XRP podem atingir entre 5 a 8 bilhões, potencialmente igualando o desempenho inicial do Ethereum e do Bitcoin. A rede global de pagamentos da Ripple abrange 70 países e as parcerias com mais de 1.000 instituições financeiras reforçam ainda mais essa perspectiva. E aqui nós vemos um comentário de um analista sênior da Galaxy Research, que diz que se os ETFs e o estatuto da Ripple forem aprovados, o XRP não será apenas mais uma criptomoeda, será uma ponte financeira entre o blockchain e o mundo bancário. Esse tipo de comportamento de Wall Street é típico de quem tem informação, não porque recebe notícia antes, mas porque entende o ciclo do mercado. Sabe que o momento de se posicionar é quando todo mundo ainda duvida, e se você parar para pensar, é assim que toda grande revolução financeira começa, no silêncio dos bastidores, não nos holofotes do hype. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo sem filtro, sem maquiagem e direto ao ponto, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem ainda não entendeu que o verdadeiro jogo está sendo jogado no silêncio. Parece familiar? Foi assim em 2020, quando os fundos começaram a acumular Bitcoin antes que o público percebesse o que estava prestes a acontecer. 4 meses depois, o mercado explodiu e o Bitcoin rompeu todos os recordes. A história pode se repetir exatamente igual, mas ela rima e o XRP está começando a rimar com os mesmos sinais. Acúmulo institucional, compreensão de preço e movimento regulatório iminente. Pensa comigo, por que uma corporação do tamanho da Raylance colocaria parte do seu tesouro em XRP, um ativo ainda polêmico? A resposta é simples: confiança na utilidade. Não é aposta, é cálculo. O XRP oferece algo que poucos criptoativos têm: velocidade, liquidez e integração direta com o sistema bancário. E quando o uso real começar a pesar mais do que o preço, a narrativa muda, o foco sai da especulação e entra na adoção. O investidor impaciente olha o gráfico e sai, e o institucional olha o mesmo gráfico e entra. Um vê risco, o outro vê oportunidade, e esse contraste é o que move os ciclos. Agora, olhando para o gráfico do XRP, o que a gente vê confirma exatamente essa leitura. O XRP está sendo negociado na faixa de $2,82, com as médias móveis de 5, 10 e 30 períodos praticamente alinhadas, um sinal de equilíbrio e compreensão no curto prazo. O preço ainda está respeitando uma zona de suporte importante entre 2,72 e 2,50, enquanto as resistências principais ficam em $3,02
3 dólares e 39 e 3 dólares e 66, níveis que podem ser testados se o volume aumentar. Falando em volume, o mercado mostra aqui uma redução gradual, o que é típico de período de acumulação, o famoso silêncio antes do movimento. E o RSI estocástico está em torno de 44 pontos, e indica que o ativo ainda tem espaço para reagir sem estar sobrecomprado nem saturado. Tecnicamente, o gráfico está respirando, o preço se ajusta, as médias se aproximam, o volume diminui. E isso quase sempre antecede um movimento explosivo. O lado que vai romper, se é para cima ou se é para baixo, ainda é incerto, mas o comportamento das instituições sugere viés de alta de médio prazo, principalmente se o suporte de 2,73 continuar sendo defendido. Em resumo, o preço parece parado, mas o mercado está se armando, e quando esse tipo de estrutura rompe, o movimento costuma ser rápido e intenso. Tudo isso nos leva a uma conclusão simples, mas poderosa. O jogo não é sobre correr atrás da notícia, é sobre ouvir o que o silêncio do mercado está dizendo. A Ray Lance Group, Wall Street, os fundos que compram enquanto todos vendem, eles não estão apostando em sorte, estão apostando em previsibilidade. Quando o ETF for aprovado, o varejo vai chamar de surpresa, mas quem entendeu antes vai chamar de preparo. Por fim, o segredo não está em prever o pump, mas em reconhecer o padrão que vem antes dele, e esse padrão está diante dos nossos olhos, o mesmo de todas as revoluções financeiras anteriores. Então a verdadeira pergunta é: você quer ser o investidor que reage ou o que antecipa? Porque no silêncio do mercado, os gigantes já estão se movendo. E quando o barulho começar, eles já terão vencido o jogo. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o mercado de outro jeito, já se inscreve agora no canal, deixa lá e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Porque quando mais pessoas entenderem o que está realmente acontecendo, mais cedo o mercado vai acordar. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.